O Duende, 1993, quando a ganância desperta o mal. Em uma mistura sombria de conto de fadas e pesadelo americano, o Duende, Leprechaun, 1993, mergulha nas raízes mais antigas do folclore irlandês para dar vida a uma criatura vingativa, cruel e sedenta por ouro. Dirigido por Mark Jones, o filme apresenta uma atmosfera única que transita entre o terror e o humor negro, criando um vilão icônico dos anos 90, pequeno em tamanho, mas monstruoso em crueldade. A história começa com Dan Ograd, um homem comum que retorna da Irlanda carregando uma fortuna improvável, o ouro roubado de um duende. Mas o que parece um golpe de sorte logo se transforma em maldição. A criatura mítica, interpretada de forma memorável por Warwick Davis, surge das sombras para reivindicar o que é seu e deixa um rastro de mortes grotescas em seu caminho. Ograd tenta destruir o ser aprisionando com um trevo de 4 folhas, mas o mal não desaparece, apenas dorme. Anos depois, uma jovem chamada Tori Hedin, interpretada por uma jovem Jennifer Aniston em seu primeiro papel no cinema, se muda com o pai para uma casa isolada no interior, o mesmo local onde o duende foi aprisionado. O que começa como uma tentativa de escapar da cidade se transforma em um pesadelo rural. Ao lado de 3 trabalhadores locais, o ingênuo Ozzy, o pequeno Alex e o durão Nathan, Tori acaba libertando sem querer a antiga criatura. O duende desperta com uma risada diabólica e sua obsessão pelo ouro toma conta da tela. Ele é brincalhão e cruel, alternando entre versos rimados e assassinatos criativos, sempre em busca de seu tesouro perdido. Com poderes sobrenaturais e um humor distorcido, transforma qualquer objeto em arma mortal, simpatiza triciclos e usa ilusões para enganar e torturar suas vítimas. O filme combina terror, fantasia e ironia, trazendo uma estética peculiar, cheia de cores vibrantes e cenários simples que evocam a atmosfera dos contos folclóricos, só que distorcida por uma lente sangrenta. No centro dessa loucura, Tori passa de garota mimada sobrevivente determinada, enfrentando a criatura em uma luta desesperada pela vida. Entre o riso e o grito, o duende satiriza o desejo humano por riqueza e o preço da ganância. A cada morte, o filme reforça a ideia de que o ouro, assim como o mal, sempre cobra seu preço. Com sua trilha sonora sinistra, efeitos práticos grotescos e um vilão carismático, o Duende, 1993, se consolidou como um terror cult, abrindo caminho para uma franquia duradoura e se tornando uma presença constante nas madrugadas televisivas dos anos 90. Uma lembrança de que nem todo brilho é ouro e que alguns tesouros deveriam permanecer enterrados. A história começa como um conto sombrio vindo do coração da Irlanda. É noite, e um homem chamado Dan Ograd chega cambaleando à sua casa de fazenda, trazendo consigo um segredo terrível e um saco pesado de moedas de ouro roubadas de uma criatura antiga. O vento corta o campo, a câmera o acompanha em planos longos e silenciosos, e o som metálico das moedas ecoa como um mau presságio. Ograd acredita ter encontrado a fortuna que mudará sua vida, mas o brilho do ouro reflete mais que ambição, é o brilho de uma maldição desperta. Enquanto tenta esconder o tesouro, a atmosfera muda. As sombras ganham movimento e risadas agudas cortam o silêncio. O chão rende, portas se batem, e então ele aparece, o duende, pequeno, grotesco, vestido com trapos verdes, o rosto deformado por rugas e dentes pontiagudos. Seus olhos cintilam de malícia, e cada frase é dita em rimas infantis, como se o mal se divertisse com a própria crueldade. Ele exige seu ouro de volta, prometendo tortura a quem o roubou. A sequência é tensa, claustrofóbica, e quando Ograd tenta reagir, percebe que está diante de algo inumano, uma criatura mística movida por ganância e vingança. Mas o homem conhece o segredo. Empunhando um trevo de 4 folhas, símbolo sagrado contra o mal, ele consegue enfraquecer a criatura e a tranca dentro de uma caixa de madeira. O duende grita, jura vingança e promete voltar para recuperar o que é seu. Antes que Ograd possa queimar a casa e encerrar a maldição, sofre um derrame. A tela escurece e o tempo passa, deixando a promessa de que o mal apenas dorme. Anos depois, a mesma casa, agora velha, empoeirada e esquecida, volta a receber novos moradores. Tori Hedin,
Uma jovem moderna, filha de um homem prático e trabalhador, chega relutante. Ela é urbana, sofisticada, e o cenário rural parece o oposto de tudo que gosta. A estrada de terra, o calor, as teias de aranha e o isolamento formam uma paisagem que transmite desconforto. O diretor Mark Jones filma com um contraste quase poético, a luz do sol atravessando janelas empoeiradas e os corredores escuros guardando ecos de algo que nunca foi embora. Logo aparecem os outros personagens que completam o grupo. Nathan, o rapaz responsável pela reforma da casa, com um jeito simples e determinado. Ozzy, o ajudante de mente infantil, que acredita em fadas e histórias mágicas. E Alex, o garoto esperto e brincalhão, sempre buscando uma oportunidade de ganhar algum dinheiro fácil. A química entre eles é leve, trazendo um alívio cômico antes do mergulho no terror. Tori tenta se adaptar, mas tudo naquele lugar parece estranho. O poço coberto, os ruídos vindos do porão, o frio repentino que invade os cômodos. Enquanto exploram a propriedade, Oz e Alex acabam encontrando algo inesperado, um velho baú escondido no interior do poço. Lá dentro, um saco de moedas reluz com um brilho intenso. É o ouro do duende, esquecido por décadas, aguardando ser encontrado. Eles acreditam que descobriram um tesouro legítimo e decidem mantê-lo em segredo, sem perceber que, ao tocar no ouro, quebraram o selo que mantinha o mal aprisionado. O som metálico das moedas ecoa e o vento muda de direção. O mal acorda. A sequência do despertar é tensa e visualmente marcante. Dentro da velha caixa, a tampa se move sozinha, e uma risada distante enche o ar. O duende volta à vida, arrastando-se para fora como um animal faminto, respirando com raiva e prazer. O olhar dele percorre o ambiente, como se reconhecesse o cheiro do próprio ouro. A música mistura sons infantis com notas dissonantes, criando uma sensação de pesadelo. Ele começa a andar pela casa, roçando os móveis, cheirando o ar, e murmura, com voz rouca, meu ouro. A partir daí, pequenos eventos colocam os personagens em alerta. Objetos mudam de lugar, brinquedos aparecem quebrados, portas se abrem sozinhas. Tori ouve passos, Nathan sente algo espiando pela janela e Ozzy jura ter ouvido uma risada infantil vindo do porão. O clima de medo cresce devagar, em meio a momentos de humor, até que o duende se revela de fato, pequeno, ágil, debochado, mas letal. Ele ataca sem aviso, usando truques e armadilhas, e demonstra um prazer perverso em ver o medo humano. O filme brinca com o contraste entre o grotesco e o cômico. O duende usa patinetes, telefones e brinquedos, transformando objetos comuns em armas. Sua força é sobrenatural, e sua inteligência é astuta. Ele fala como uma criança, mas mata como um demônio antigo. Tori e os outros tentam entender o que enfrentam, mas tudo é confuso, o medo se mistura com incredulidade, e cada nova aparição é mais ousada que a anterior. As cenas ganham ritmo, e a fazenda se transforma em um campo de caça. O duende aparece em lugares impossíveis, se esconde em armários, sobe em móveis, se disfarça de boneco. Ele não quer apenas seu ouro, quer brincar com suas vítimas antes de matá-las. O terror aqui é psicológico e visual. Os closes no rosto da criatura, o som de suas botas batendo no chão, o riso que ecoa antes de cada ataque. Enquanto isso, Tori começa a mudar. A garota que no início queria fugir dali se torna a figura racional do grupo. Ela percebe que o inimigo não é humano e que só algo ligado à antiga lenda pode detê-lo. Entre páginas de velhos livros, encontra menções a criaturas feéricas e símbolos de proteção. O trevo de 4 folhas, o mesmo usado por Ogre de anos atrás, pode ser a chave. Mas encontrá-lo, em meio à noite que cai sobre a fazenda, é como procurar esperança em meio ao caos. O primeiro confronto real acontece de forma brutal. O duende surge das sombras, rápido, violento, e deixa claro que ninguém ali está seguro. Os ataques são imprevisíveis, mordidas, arranhões, objetos arremessados. O grupo tenta fugir, mas a estrada é longa e o carro, sabotado. O terror se intensifica. O duende agora os persegue pela propriedade, guiado pelo faro do ouro. Eles percebem que o que parecia uma simples superstição é, na verdade, uma força ancestral
viva e inteligente. A tensão chega ao auge quando Thor e Nathan trancam as portas, se apagam as luzes. O som de passos pequenos percorre o telhado e risadas se aproximam. Do lado de fora, o vento sopra com força e o tilintar das moedas ecoa de novo. Um aviso. O duende está ali, à espreita, observando cada movimento, esperando apenas o momento certo para atacar. E enquanto o medo se espalha pela casa, a câmera foca na expressão de Thor, ofegante, com o rosto iluminado apenas por uma lanterna, entendendo, finalmente, que o pesadelo de Ograd nunca havia terminado. O mal apenas esperava ser libertado. A noite cai sobre a fazenda, trazendo um silêncio inquietante. O vento sopra entre as árvores, carregando o som metálico das correntes que balançam do lado de fora. Dentro da casa, Thor, Nathan, Oz e Alex tentam se reorganizar, mas a sensação é de que algo os observa por todos os lados. O terror se tornou tangível. Cada barulho distante, cada sombra projetada pelas velas, parece anunciar a presença do duende. Ele não apenas os persegue, ele os estuda, brinca com o medo deles, transformando a tensão em um jogo perverso. Nathan tenta manter a calma e proteger o grupo, mas o duende é imprevisível. Ele aparece e desaparece em segundos, deixando rastros de destruição e risadas ecoando pelos corredores. Quando Nathan tenta sair da casa para buscar ajuda, o monstro o ataca violentamente, escondido atrás de um carro velho. As garras do duende rasgam sua perna, e ele foge mancando, gritando de dor. Thor o puxa de volta para dentro, e a visão do sangue aumenta o pânico. O pequeno vilão ri, satisfeito com o caos que provoca, enquanto deixa marcas nas paredes, pequenas pegadas lameadas, como assinaturas do horror. Desesperados, eles decidem fugir com um caminhonete, mas o duende os surpreende novamente. Ele surge na estrada, com olhos brilhando no escuro, e destrói o pneu com um salto rápido. O veículo sai da pista e o grupo volta para a fazenda, presos, isolados, sem comunicação. É nesse momento que a esperança começa a se fragmentar. Ozzy, com sua ingenuidade, tenta conversar com a criatura, acreditando que pode apaziguá-la devolvendo o ouro. Mas o duende, tomado pela ganância, percebe que uma moeda está faltando, e isso o enfurece. Ele promete que ninguém sairá vivo enquanto não recuperar cada moeda. O tom do filme se torna mais sombrio. O duende começa a usar truques cada vez mais cruéis. Ele invade a casa montado em um pequeno triciclo, dá risadas agudas e usa sua força desproporcional para atacar os móveis, quebrar vidros e rasgar cortinas. Há um contraste grotesco entre sua aparência cômica e a brutalidade de suas ações. Quando ele morde Nathan ou arranha o rosto de Thor, a câmera foca em closes desconfortáveis, mostrando a mistura de dor e incredulidade. Não é mais um jogo, é uma caçada. O grupo consegue se esconder no porão, onde encontram velhos registros da família Ograd. Entre papéis rasgados e objetos antigos, Thor descobre o endereço de um asilo. Lá vive Dão Ograd, o homem que enfrentou o duende anos antes. Ela decide ir até lá, acreditando que ele pode saber como derrotá-lo de vez. Nathan tenta impedi-la, mas Thor é decidida. Ela dirige pela estrada deserta, enquanto a trilha sonora cresce em tensão. O farol do carro ilumina a estrada, e por um momento ela acredita estar livre, até ver o duende no banco de trás, sorrindo. A sequência é caótica e intensa. Ele a ataca no volante, tenta fazê-la perder o controle, mas Thor consegue bater o carro contra uma cerca e escapar. Ferida e apavorada, ela corre até o asilo, onde encontra Ograd, agora idoso, debilitado e marcado pelo trauma. O encontro é tenso e triste. O homem, com voz trêmula, avisa que o duende não pode ser morto como uma criatura comum. Ele só pode ser enfraquecido se for tocado por um trevo de 4 folhas, o símbolo que rompe sua força mágica. Mas antes que possa dizer mais, o duende aparece novamente, pendurado no teto, e o mata de forma cruel, deixando o corpo cair diante de Thor. Ela foge, com lágrimas e terror, levando apenas a informação que precisa. De volta à fazenda, o ambiente está completamente destruído.
Móveis revirados, vidros quebrados e o som do duende cantando em algum lugar do pátio. Nathan, Alex e Ozzy ainda estão vivos, mas exaustos. Eles tentam montar um plano para sobreviver até o amanhecer, e é então que Tori se lembra do campo de trevos próximo à casa. Ela corre para lá, tateando o chão sob a lua pálida, enquanto a criatura se aproxima, farejando o ar. A tensão é quase insuportável. Cada passo acompanhado por risadas distantes e o barulho das pequenas botas se aproximando. Quando finalmente encontra o trevo, Tori treme de nervosismo. O vento sopra forte e o duende surge, com o rosto deformado pelo ódio. Ele avança, saltando sobre ela, e os dois rolam pelo chão em uma luta desesperada. Nathan tenta ajudar, mas o duende é rápido e parece imortal. É Alex, o garoto, quem faz a diferença. Ele consegue colocar o trevo sobre o peito da criatura, fazendo com que o corpo dela comece a se dissolver. O duende grita, sua pele derrete e a luz sobrenatural envolve tudo. O ouro cai ao chão e o som metálico das moedas se mistura aos gritos de agonia. Por um instante, o silêncio reina. O grupo acredita que acabou. Mas, como todo bom conto de terror, o mal nunca desaparece completamente. Do fundo do poço, onde o corpo do duende foi jogado, ouve-se sua voz, rouca, fraca, mas ainda viva. Ele promete voltar, jurando que nenhum humano jamais ficará com o seu ouro. A câmera se afasta, mostrando o campo iluminado pela aurora e o poço quieto, aparentemente inofensivo, mas com um sussurro que ecoa no vento, confirmando que a maldição ainda não terminou. O filme encerra com uma mistura de alívio e inquietação. Tori e os outros sobrevivem, mas o trauma é visível em seus olhares. A fazenda agora é apenas ruína e lembrança, um lugar amaldiçoado pelo ouro e pela ganância humana. A trilha sonora final retorna com o mesmo tom folclórico do início, fechando o ciclo da lenda. Quem toca o ouro do duende desperta o mal que dorme dentro de si mesmo. Assim termina O Duende, 1993. Um terror que mistura o grotesco e o cômico, o folclore irlandês e o horror americano dos anos 90. Um filme que transformou uma criatura lendária em símbolo do medo e da ironia, provando que até o menor dos monstros pode deixar cicatrizes enormes. Ator britânico, Warwick Davis é uma das figuras mais icônicas do cinema fantástico e de terror das últimas décadas. Com uma carreira marcada por personagens lendários, ele conquistou o público com carisma, humor e presença única, mesmo em papéis onde estava irreconhecível sob camadas de maquiagem ou efeitos práticos. De um Evoque em Star Wars a um feiticeiro em Vilo, Davis se tornou sinônimo de versatilidade dentro do gênero fantástico e do horror cômico. O Retorno do Duende, 1994. Na sequência direta do filme original, o temido duende volta mais cruel e debochado do que nunca, desta vez em busca de uma nova noiva, claro, de seu precioso ouro. Misturando humor ácido e violência, o longa mantém o espírito irreverente da franquia, com Warwick Davis elevando o tom cômico e grotesco de seu personagem a outro nível. O Duende Assassino, 1995. O terceiro filme leva o personagem para Las Vegas, onde o duende usa sua magia para corromper gananciosos e punir quem ousa tocar em seu tesouro. O tom de sátira se intensifica e Davis se diverte com o papel, equilibrando humor negro e momentos de puro horror absurdo. O Duende 4, no espaço, 1996. Neste capítulo insano da série, o duende vai literalmente ao espaço, uma mistura improvável de sci-fi trash e terror cômico. O personagem enfrenta soldados intergalácticos e alienígenas em uma história repleta de efeitos toscos e cenas memoráveis. Davis entrega uma performance divertida e autêntica, mantendo a alma do vilão mesmo em meio ao caos. O Duende 5, 2000. De volta às ruas, o duende dessa vez aterroriza as jovens rappers que cruzam seu caminho em Los Angeles. A mistura entre cultura urbana e terror sobrenatural cria um contraste curioso, e Davis continua roubando a cena com seu humor sarcástico e risada inconfundível. O Duende Perverso, 2003. O sexto filme marca o retorno do personagem com mais sangue e insanidade. Nesta continuação,
O duende volta ainda mais violento e sádico, provando que Warwick Davis havia se tornado o coração e a alma da franquia, um vilão icônico, impossível de substituir. Espadas Cruzadas Vilo, na Terra da Magia, 1988. Um dos papéis mais queridos de Davis, Vilo é uma aventura épica dirigida por Ron Howard e produzida por George Lucas. Ele interpreta um fazendeiro e aspirante a feiticeiro que precisa proteger um bebê destinado a derrotar uma rainha maligna. É um conto mágico repleto de criaturas fantásticas, efeitos práticos e coração. Um clássico absoluto da fantasia oitentista. Labirinto, A Magia do Tempo, 1986. Neste filme encantador de Jim Henson, estrelado por David Bowie e Jennifer Connelly, Davis faz parte das criaturas místicas que habitam o labirinto. O longa mistura música, fábula e visual surreal, consolidando-se como um ícone da fantasia dos anos 80. O Retorno de Jedi, 1983. Warwick Davis estreou no cinema aos 11 anos interpretando Wicket, o simpático Ewok que ajuda a princesa Leia e os rebeldes na luta contra o Império. O papel o tornou conhecido mundialmente e abriu as portas para sua longa colaboração com George Lucas. Príncipe Valente, 1997. Nesta aventura medieval baseada nos quadrinhos clássicos, Davis aparece em um universo de espadas, cavaleiros e magia. O filme mistura heroísmo e fantasia, trazendo aquele tom clássico das produções dos anos 90 voltadas à era arturiana. Harry Potter e o Cálice de Fogo, 2005. Davis voltou à fantasia moderna interpretando o Professor Flitwick, além de dar vida a outros personagens secundários na franquia. Seu trabalho no universo de Harry Potter reforça sua habilidade de se transformar e seu domínio absoluto de papéis fantásticos e místicos. Warwick Davis não apenas interpretou o duende, ele o transformou em um ícone do terror cult dos anos 90. Com sua presença magnética, senso de humor e carisma sombrio, ele deu vida a uma criatura que atravessou gerações, indo do folclore irlandês ao cinema trash com maestria. Mas Davis é muito mais do que um vilão lendário. É um símbolo da fantasia, um artista que deu corpo e alma a mundos mágicos, sombrios e inesquecíveis. Jennifer Aniston é uma das atrizes mais reconhecidas e carismáticas de Hollywood, com uma carreira que atravessa mais de 3 décadas de sucesso constante. Antes de se tornar mundialmente famosa como Raquel Green na icônica série Friends, Aniston já vinha trilhando seu caminho no cinema e na televisão, mostrando desde ser uma mistura rara de talento cômico, presença de cena e naturalidade diante das câmeras. Sua estreia em longas-metragens aconteceu com o filme O Duende, 1993, um terror com toques de humor negro que mais tarde se tornaria um clássico cult dos anos 90. Embora fosse um papel modesto, ele marcou o início de uma trajetória cinematográfica que rapidamente ganharia força. Pouco antes disso, Jennifer havia participado de Camp Cucamonga, 1990, uma divertida comédia infantil ambientada em um acampamento de verão, onde já demonstrava o carisma e o senso de humor que se tornariam sua marca registrada. Nos anos seguintes, Aniston consolidou-se como um dos rostos mais queridos das comédias românticas. Em Nosso Tipo de Mulher, 1996, ela interpretou uma mulher envolvida em uma relação complicada, equilibrando o drama emocional com leveza e graça. Logo depois, vieram papéis de destaque em filmes como Paixão de Ocasião, 1997, onde vive uma mulher em busca de amor em meio às confusões da vida moderna, e O Tocante à Razão do Meu Afeto, 1998, no qual interpreta uma mulher que se apaixona por um amigo gay, uma trama ousada e sensível para a época, que mostrou sua capacidade de unir humor, empatia e reflexão em um só personagem. O final dos anos 90 foi especialmente marcante para sua carreira no cinema. Em Como Enlouquecer Seu Chefe, 1999, Jennifer brilhou ao lado de um elenco afiado em uma comédia de humor ácido sobre a monotonia e a loucura do ambiente de trabalho. O filme se tornou cult, e sua atuação reforçou a imagem de uma atriz que dominava o timing cômico como poucas. Já nos anos 2000, Aniston mostrou versatilidade ao alternar entre papéis leves e dramas emocionais. Em Todo-Poderoso, 2003,
Contracenando com Dick Carey, ela deu vida à namorada de um homem que recebe poderes divinos, equilibrando humor e ternura em uma história sobre fé e humanidade. Poucos anos depois, emocionou o público em Marley e Eu, 2008, ao lado de Owen Wilson, num dos filmes mais sensíveis e comoventes de sua carreira, uma história sobre amor, família e a despedida de um fiel companheiro, que arrancou lágrimas e sorrisos do público. Na década seguinte, Jennifer explorou ainda mais o humor e a comédia moderna. Em Esposa de Mentirinha, 2011, contracenou novamente com Adam Sandler, formando uma dupla de química impecável em uma trama divertida sobre mentiras amorosas. E em Família do Bagulho, 2013, mostrou um lado mais ousado e irreverente ao interpretar uma stripper que precisa fingir ser a esposa de um traficante para enganar a polícia, um papel que uniu sensualidade, ironia e ótimo timing cômico. Mesmo após décadas de carreira, Jennifer continua relevante e presente no cinema contemporâneo. Em Mistério em Paris, 2023, também ao lado de Sandler, ela retorna ao gênero de comédia policial, misturando mistério, ação e bom humor com a leveza que só ela sabe transmitir. Além desses papéis no cinema, Aniston é lembrada por seu impacto cultural. Uma atriz que conquistou o público com papéis que equilibram vulnerabilidade, inteligência e humor, sem jamais perder o carisma que a tornou inesquecível. De uma jovem iniciante em um filme de terror nos anos 90, uma das maiores estrelas da comédia romântica e do cinema popular americano, Jennifer Aniston construiu uma carreira sólida, versátil e admirável. Mark Jones é um roteirista e cineasta norte-americano cuja carreira se mistura com o universo mais peculiar e criativo do terror dos anos 80 e 90. Um nome que, embora muitas vezes lembrado pelo tom irreverente e pelas ideias ousadas, construiu uma trajetória marcada pela mistura de gêneros, transitando entre o terror, a comédia e o fantástico com uma identidade própria. Seu grande destaque veio com O Duende, 1993. Seu primeiro longa como diretor, que deu vida à icônica criatura interpretada por Warwick Davis. O filme, que combinava horror e humor negro, tornou-se um culto instantâneo e abriu caminho para uma franquia inteira que se estenderia por décadas. Com uma atmosfera que lembrava o cinema de monstros dos anos 80, mas com um toque sarcástico e sanguinolento, Jones mostrou que era possível transformar uma premissa absurda em algo divertido e memorável. Logo após esse sucesso, ele manteve o mesmo espírito criativo em Distorcido no Inferno, 1995. Uma mistura de terror e comédia que brincava com o exagero e o sobrenatural, reafirmando sua habilidade de equilibrar o grotesco com o humor ácido. Em seguida, se aventurou no horror psicológico com Desprezado, 2013. Uma produção mais sombria e introspectiva, mostrando uma faceta diferente de sua direção, menos cômica e mais perturbadora, explorando a mente de personagens em colapso. Entre seus projetos mais curiosos está Doom, o Boneco Assassino, 2008, onde retornou ao universo das criaturas malignas e objetos amaldiçoados, retomando aquela energia divertida e bizarra que marcou seu estilo. E em O Duende, A Origem, 2014, Jones voltou como produtor executivo, resgatando o mito que ele mesmo havia criado nos anos 90, um retorno nostálgico e simbólico, fechando um ciclo que começou com um pequeno monstro dourado obcecado por sua fortuna. Sua carreira também guarda algumas surpresas. Nos anos 80, Jones participou de Terror Pode Esperar, 1984, um thriller de crime e horror com a estética típica da época e até mesmo de produções de grande porte, como Guerra nas Estrelas, O Império Contra-Ataca, 1980, uma das obras mais icônicas da história do cinema, onde trabalhou nos bastidores durante o início da carreira. Essa vivência com grandes produções de fantasia e ficção científica moldou sua visão criativa e o inspirou a unir o sombrio ao cômico em suas próprias histórias. Mais tarde, escreveu e dirigiu filmes como Massacre da Fraternidade na Ilha do Inferno, 2007, um slasher com tom de paródia, Menino Lagarto, 2011, um terror de ficção científica com visual excêntrico, e Anjos Rebeldes, 2004, um drama de temática espiritual que mostrou um lado mais humano e reflexivo de seu trabalho. Também é lembrado por Sob o Bosque de Leite, 1972,
Uma adaptação de tom poético surreal que marcou seu início no cinema e revelou seu interesse por narrativas fora do convencional. Mark Jones é, em essência, um contador de histórias que nunca teve medo de misturar o bizarro com o divertido, o grotesco com o simbólico. Sua filmografia é um reflexo de uma mente que enxerga o terror não apenas como susto, mas como espetáculo, uma forma de entreter, provocar, acima de tudo, divertir. E assim concluímos mais um capítulo do canal, O Último VHS. De Warwick Davis e sua performance lendária, passando por Jennifer Aniston em seu início promissor, até a mente criativa de Mark Jones, todos contribuíram para transformar o Duende, 1993, em um marco do terror dos anos 90. Um filme que nasceu modesto, mas que hoje vive eternamente entre o riso, o medo e a nostalgia. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.